E agora convido o Dr. Carlos Nicodemos Oliveira e Silva, que falará pelo Amicus Curiae Movimento Nacional de Direitos Humanos e que está por videoconferência. Excelentíssimo senhor presidente ministro Luiz Fux, excelentíssimo procurador-geral do Ministério Público Federal, excelentíssima senhora ministra relatora, doutora Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, ministras, meus colegas advogados, saudando aqui em especial o doutor Luiz Omai, que me antecedeu na condição de requerente, autor desta DPF 651, serventuários, senhoras e senhores. Cabe-me inicialmente apresentar os motivos que nos traz aqui enquanto uma organização da sociedade civil que tem, na sua história de 40 anos de serviços prestados à democracia do Brasil, desenvolvido uma experiência bastante significativa naquilo que se denomina como democracia participativa. A organização que aqui represento já esteve em vários conselhos de direitos, desde o processo de redemocratização do Estado brasileiro em 1988, tomando aí como referência a nossa Carta Política Constitucional, e sinto-me muito à vontade de trazer aqui uma contribuição a esta corte, na condição de amigo dela, no que diz respeito a este capítulo, ao capítulo do meio ambiente, ao capítulo do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e o que se instituiu a título de uma decisão autocrata, vazia de legitimidade e que retira da sociedade civil a participação efetiva no desenvolvimento de políticas públicas que podem e devem contribuir para o desenvolvimento do meio ambiente. Gostaria inicialmente de ressaltar a questão preliminar no que diz respeito à admissibilidade desta DPF, no que tange ao enfrentamento aos decretos aqui colocados, como o 10.239 e o 10.223, que foi apresentado através de um aditamento. Em relação a eles, no que pese os argumentos trazidos pelo douto representante da Advocacia Geral da União, nós temos precedentes consolidados nesta Corte Constitucional no que se refere à função, no que se refere à missão desta ação quanto ao controle concentrado de constitucionalidade no que diz respeito a esses decretos. Permita-me trazer as considerações do eminente ministro Luiz Barroso, que junto às ADPFs 900, 898, trouxe a seguinte consideração: admito as arguições de descumprimento de preceito fundamental. Os requerentes demonstraram a presença de ato do poder público alegadamente violador dos preceitos fundamentais, consistentes no direito à saúde, à vida, à segurança, no meio ambiente do trabalho. Comprovaram, igualmente, a subsidiariedade da ação, uma vez que não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra ato infralegal e que há efetiva necessidade de uma decisão com efeitos vinculantes e gerais, de modo a pôr fim à controvérsia sobre a validade da portaria MPTS. E é nesse sentido que trazemos aqui a consideração no que diz respeito ao conhecimento desta arguição, ao conhecimento desta ação, porque ela cumpre efetivamente um papel não só normativo, institucional, de controle, mas também um papel político de preservação daquilo que se tem enquanto a chamada política de meio ambiente. Pouparia-vos de várias considerações no que diz respeito às nossas normas internas do Estado brasileiro e queria fazer aqui uma saudação, especialmente ao Conselho Nacional de Justiça, no que diz respeito à recomendação 123, que nos deixou a orientação de exercermos o controle de convencionalidade nas nossas decisões, nas decisões das cortes, dos tribunais, de modo que possamos efetivamente fazer um debate daquilo que nos interessa, que é a essência dos direitos humanos nas decisões proferidas por todos os tribunais e cortes. E é nesse sentido que gostaria de trazer aqui a recomendação da ONU que trata sobre esta questão, que trata sobre a participação da sociedade civil, a saber,
o Comitê de Direitos Humanos da ONU, no comentário geral 25, discorre que é preciso e necessário, no pacto estabelecido em relação aos Estados-partes quanto à questão da participação dos cidadãos, para que possam usufruir de direitos protegidos pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos. Direitos esses que são necessários e indispensáveis, estão intrinsecamente colocados no que diz respeito à chamada dignidade da pessoa humana. Também gostaria de destacar sobre a batuta da recomendação 123 do Conselho Nacional de Justiça, do que preconiza o artigo 25 do Pacto de Direitos Civis e Políticos. Diz ele: todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições infundadas, de participar da condução dos assuntos políticos diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos, de votar e de ser eleito nas eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal, e de ter acesso, condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. Não é possível entender, à luz de um controle de convencionalidade no que tange aos tratados internacionais, que decretos eivados de legitimidade e de legalidade, quando se estabelece um controle concentrado de constitucionalidade, que estabeleceram o afastamento da sociedade civil, da participação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, instituindo este conselho, e aí, se me permita, com toda a reserva da palavra, numa perspectiva altamente autocrata, instituiu esse conselho com os seguintes membros: Ministério de Estado de Meio Ambiente, representantes da Casa Civil, ministro da Economia, ministro do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis e o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade. A sociedade civil foi extraída desse processo de participação. E aí nos cabe trazer aqui as considerações do professor José Geraldo, da UNB, no que diz respeito à chamada democracia participativa nos espaços do Conselho. Não falamos somente de números e representações institucionais. Falamos de essência dessa representação. É uma democracia participativa qualitativa, que se impõe numa perspectiva de trazer na pluralidade a recomendação daquilo que é e que já foi dito aqui, quanto ao artigo 25 do Pacto de Direitos Civis e Políticos, no que diz respeito ao comentário geral 25 da ONU. E é nesse sentido que trazemos aqui a consideração, sim, está anêmica de legitimidade e de legalidade estão os decretos aqui apresentados e que estão sendo enfrentados. À luz daquilo que se chama de controle de convencionalidade, não há nenhum alinhamento com a chamada Estado Democrático de Direito e não há ali colocado uma possibilidade de se assegurar a chamada participação da sociedade. Importante dizer também, no que tange a participação de outros espaços dados nesse Conselho, por exemplo, à luz do Pacto Federativo, o que trouxe ou encaminhou o Decreto 10.239 de 2020, quando disse que a composição do Conselho Nacional da Amazônia Legal excluiu a participação dos governadores da região da Amazônia Legal. Fica evidente que o que se pretende aqui é se estabelecer uma autocracia no qual se há um alinhamento governamental e se retira, mesmo sob a luz do chamado Pacto Federativo, no que tange a cooperação dos poderes ali colocados pelas suas unidades, que se tira da sociedade civil a efetiva participação para uma democracia. Retornando à questão no que diz respeito à importância desta corte se posicionar, gostaria de pegar emprestada a expressão dada ou trazida pela eminente relatora ministra Carmen Lúcia, no que diz respeito à chamada cupinização, né, do meio ambiente. Nós estamos aqui falando, talvez, não da cupinização da democracia, mas a ratização da democracia, porque nós testemunhamos nos últimos 3 anos
os conselhos de direitos desse país serem jogados num porão da autocracia, num porão e ali lançados à sorte para que a sociedade civil não pudesse cumprir o seu papel fundamental do chamado controle social. E gostaria de terminar dizendo que esta arguição, este debate, o que se enfrenta neste julgamento, está intrinsecamente ligado a uma agenda instituída já desde 2018. Nós estamos há 3 anos enfrentando um desmonte da política de participação social, das organizações da sociedade civil, dos cidadãos, do chamado controle social das políticas públicas. Isso se instituiu no país e tem sido objeto de vários conselhos, não à toa. Trabalhamos nesse julgamento vários precedentes de outros conselhos. Aqui vimos mencionar o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, como também estamos vendo aqui o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Não à toa, eu gostaria de trazer, e encerrando a minha contribuição como amigo desta corte, sinalizando, sim, pelo conhecimento no que tange a viabilidade desse controle concentrado de constitucionalidade, em razão de ser esse o único caminho para tal, pedindo a procedência, mas trazer a informação que me foi dada há 20 minutos atrás, que no dia de hoje, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, do qual a organização que aqui represento é membro efetivo, faz parte desse conselho, se ausentou de uma assembleia, da reunião número 58, em razão das ações de inviabilização de participação da sociedade civil nesse conselho. Ou seja, estamos falando de mais um capítulo. Naturalmente, este conselho também será objeto da apreciação de vossas excelências no que diz respeito ao atravessamento quanto à participação da sociedade civil. No dia de hoje, o Conselho Nacional de Direitos Humanos também teve um atravessamento daquilo que se instituiu como uma autocracia em relação aos chamados Conselhos de Direitos. E é mais um capítulo. E é nesse sentido que terminamos levantando a questão da necessidade do sistema de freios e contrapesos funcionar para, no controle de constitucionalidade concentrado, a partir desta decisão, se estabelecer como elemento-chave a devolução da participação da sociedade civil, julgando-se procedente os pedidos formulados pelo requerente. São as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Carlos Nicodemos, que falou com o amigo Escúria do Movimento Nacional de Direitos Humanos.